Olá pessoal, seja muito bem-vindo em nosso canal. Hoje vamos conhecer a Torre de Pisa, uma das estruturas mais icônicas e reconhecíveis do mundo. É famosa não apenas por sua arquitetura impressionante, mas também por sua inclinação notável. Localizada na cidade de Pisa, na região da Toscana, Itália, esta torre é o campanário da catedral da cidade e faz parte de um conjunto monumental conhecido como a Praça dos Milagres, que inclui a catedral, Duomo, o batistério e o cemitério, Camposanto. Se gostou, deixe seu like, curta, comente e compartilhe. Se não é inscrito no canal, favor se inscrever. A construção da Torre de Pisa começou em 9 de agosto de 1173 e se estendeu por quase 2 séculos, terminando em 1372. A obra foi iniciada em um período de prosperidade para Pisa, uma poderosa república marítima da época. No entanto, a construção foi interrompida várias vezes devido a guerras com estados vizinhos como Florença, Lucca e Gênova, além de questões financeiras. A torre foi projetada para ter 8 andares, incluindo a Câmara do Sino no topo. Sua altura é de aproximadamente 56 metros do lado mais baixo e 57 metros do lado mais alto. O material principal utilizado na construção é o mármore branco e cinza, e o design é um exemplo clássico da arquitetura românica. A inclinação da Torre de Pisa começou a se manifestar já durante a construção. A torre foi construída em um subsolo de argila mole, areia fina e conchas, um terreno instável, que não era adequado para suportar o peso da estrutura. Após a construção do terceiro andar, por volta de 1178, o solo começou a ceder e a torre começou a inclinar. Na tentativa de compensar a inclinação, os engenheiros da época fizeram correções na altura dos andares subsequentes, resultando em uma ligeira curvatura na estrutura. A construção foi interrompida por quase um século devido a conflitos regionais, ou que inadvertidamente impediu que o solo sob a torre se estabilizasse parcialmente. Quando a obra foi retomada no século XIV, os engenheiros executaram o ajuste do ângulo da construção para tentar corrigir a orientação. Em 1372, a torre foi finalmente concluída, com a adição da Câmara do Sino. Ao longo dos séculos, a orientação da torre continuou a aumentar, causando preocupações sobre sua estabilidade e segurança. Diversas tentativas foram feitas para corrigir, ou pelo menos estabilizar a inclinação. No século XIX, foram realizadas várias escavações ao redor da base da torre, o que inadvertidamente piorou a situação. No final do século XX, a inclinação havia aumentado para 5,5 graus, e a torre corria o risco de colapso. Em 1990, a Torre de Pisa foi fechada ao público para permitir a realização de obras de estabilização. Uma equipe internacional de engenheiros e especialistas em conservação trabalhou para reduzir a inclinação e reforçar a fundação. Entre as medidas adotadas estavam a remoção de solo debaixo da torre e a adição de contrapesos de chumbo em seu lado norte. Após uma década de trabalho e um investimento significativo, a inclinação foi reduzida para cerca de 4 graus, o que a deixou segura para visitas. A torre foi projetada como parte do complexo da catedral, para mostrar o poder e a riqueza de Pisa durante sua época de ouro como república marítima. O campanário, como outros elementos da Praça dos Milagres, é uma expressão do esplendor românico. Os arcos em cada andar, a ornamentação detalhada e o uso de mármore são características típicas desse estilo. Além de seu papel religioso e arquitetônico, a Torre de Pisa desempenhou um papel significativo na história da ciência. No século XVI, o famoso cientista Galileu Galilei, natural de Pisa, supostamente realizou experimentos da torre, deixando cair 2 esferas de diferentes massas para demonstrar que a velocidade da queda de um objeto não depende de sua massa, um princípio fundamental da física. Hoje a Torre de Pisa continua a ser uma maravilha arquitetônica e um ícone cultural. Ela representa um capítulo fascinante da história da engenharia, desafiando a gravidade e as limitações tecnológicas de sua época. A inclinação, que poderia ter sido um símbolo de fracasso, transformou-se em uma característica distintiva que atrai milhões de visitantes e estudiosos interessados em entender as complexidades de sua construção e preservação. Em resumo, a Torre de Pisa é um testemunho do engenho humano e da capacidade de superar adversidades.
Sua construção, inicialmente destinada a ser uma demonstração de poder e fé, tornou-se uma luta para manter uma estrutura monumental de pé. Graças a esforços modernos de engenharia e conservação, a torre permanece erguida, inclinada, mas segura, continuando a inspirar admiração e fascínio em todos que a visitam. Obrigado por ficar até o fim. Não esqueça de deixar seu like. Até a próxima.